Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente em mais um espaço de entrevistas da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Hoje, especialmente para minha grande alegria, vamos receber Marcos de Brito. Marcos de Brito é cineasta, escritor, professor de direção e roteiro. Ele nasceu em Florianópolis, é graduado em cinema pela Fundação Armando Álvares Penteado, especialista em escrita criativa, escreveu, dirigiu, produziu diversos curtas e longas-metragens de suspense, de horror, e já foi premiado, dentro e fora do país. Ganhou 2 Quiquitos do prestigiado Festival de Gramado, um em 2001, outro em 2007, e é consolidado na literatura nacional com 10 livros publicados. Teve um de seus romances indicado para o Prêmio Jabuti e constantemente participa de painéis, eventos e mesas sobre temáticas envolvendo terror e suspense. Eu já li alguns livros e considero assim um negócio fantástico. Teve livro que porque eu falei, não, de noite não vai dar para dormir não, né? Vamos esperar o Marcos entrar. Boa noite, Marcos. E aí, tudo bom, Prazer Arthur? imenso. O prazer é todo meu. Tô botando aqui um. Aí. Como vamos? Tudo bem. Bom esse cenário aí, hein? Gostou, né? É, mas gosto mais do Bonito. colar, hein? Ah, é? Tem um anel também, ó. Ah, também tem o anel, cadê? Aqui. Pois é, o meu é diferente. Anel, pulseira, cadê? Né? Todo paramentado, né? Não é pulseira de claro de sol, só uma musiquinha. Ah, Poder amenizar o processo. amenizar. É, como é que vai? Tá tudo bem? Tudo bom, eu tava pensando, né? Você é médico, daí você chega pro paciente cheio de caveira, o cara vai achar que você é a morte, né? Na hora da cirurgia. Ah, não, mas isso aqui não vai junto, não. Isso aqui não pode ir junto, não. Isso aqui é o outro lado da história. Bom. Né? Como é que foi seu dia hoje? Tá sendo corrido, né? O povo às vezes reclama que tem mais tempo livre na pandemia, mas por eu ter filmado um longa justo antes da pandemia, eu passei toda a minha pandemia praticamente montando esse filme. Então, o meu trabalho acabou que não foi atingido, né? Porque eu estaria no processo de ficar na frente do computador durante uns 3 meses e foi o que aconteceu. Opa, a câmera saiu aqui. Então, Já. eu tô nessa, né? Mas foi tranquilo. E aí, também tá mais Mas difícil? você acabou de gravar já, não? Eu gravei ele em novembro, dezembro do ano passado. Então eu Já. eu peguei janeiro como umas férias, porque em um set de filmagem é bem complicado, assim, né? As pessoas veem como glamour essa parte da produção, mas não é. Então eu peguei janeiro como umas férias e fevereiro, março eu comecei a organizar o material e demora, porque imagina que você tem... Oh, mas tá caindo meu apoio aqui. Imagina que você tem 8 tera de material no computador para ter que organizar tudo, é muita coisa. Daí eu fiquei 3 meses montando aí. Então agora ele está pronto para ir para o processo que a gente chama que é o processo de pós-produção, de finalização de cor, efeito, som. Mas o filme em si eu montei ele terminei ele semana passada, assim como corte final que a gente chama, né? O corte final está pronto, Sim. agora é melhorar as cores, o som, essas frescurinhas. Frescurinha. É, Né? Eu, frescurinha cara. fiquei- Frescurinha bem eu acho cara. que, é, eu acho que filme é uma coisa que deve ser interessante. Você começou com cinema, você começou com escrevendo? Eu comecei com cinema, que eu me formei em cinema e desde pequeno eu sempre tinha uma câmera por perto e sempre escrevi meus roteirinhos, né? Eu acho que com uns 8 anos eu fiz meu primeiro curta com um primo, irmão, que era baboseira de Kung Fu, né? Eu assistia muito Bruce Lee na época. Ah, Mas foi uma escola já, né? Desde pequeno, fazendo narrativas para o audiovisual.
Ah, então, eu não consegui pensar em outra profissão além do cinema, no caso, para seguir. Então, eu fiz faculdade de cinema, me formei, trabalho, né, atuo no ramo até, sou, me considero mais cineasta do que escritor, apesar de hoje eu ter mais trabalhos comerciais publicados do que livros, do que filmes comerciais lançados, mas a alma ainda continua no cinema, né? Então, tudo que eu faço é pensando no cinema. Eu acabei indo para a literatura porque era muito caro. Ainda é muito caro, né, produzir Sim, no Brasil, em qualquer lugar. Né? né? Mas lançar um livro é caro. Mas lançar um filme deve ser muito mais. Muito Então, mais, lá com certeza. fora. Mas é que lá fora, pelo menos, existe o lucro, né? Aqui, o brasileiro tem uma tendência a, vamos dizer assim, minorar o que é feito por brasileiros, né? Então, as pessoas não consomem muito o produto brasileiro. Então, lá fora, um filme que custa, sei lá, 100 milhões de dólares, ele vai arrecadar o triplo disso. E aqui, um filme que custa 1 milhão de reais não vai arrecadar metade disso, sabe? Então, é Entendi. uma realidade bem triste, né? Existe muito isso na literatura, inclusive, né? Sim. A literatura, inclusive, a gente tem essa coisa do autor estrangeiro ser muito mais Uhum. vendido no Brasil, né? Ele tem muito mais chance de ser vendido porque tem uma mídia muito maior, e o Sim. brasileiro mesmo fica para todo Sim. ninguém vai procurar. A gente tenta fazer uma campanha ferrenha aí, mas né, É, acaba. é tipo um ódio institucionalizado à cultura nacional. É uma coisa muito estranha, né? Se é folclore, não é legal. Se é brasileiro, é menor do que o outro. Enquanto a gente tem divindades da mitologia nacional semelhantes às da mitologia nórdica, grega, só com uma outra roupagem. Mas vamos dizer que a essência é a mesma, mas as pessoas preferem consumir o Thor da Marvel, né, do que um Claro, Saci do Brasil, né? É uma coisa claro. meio triste, né, de se pensar. Sempre é, né? É Uhum, interessante. A gente tenta fazer, inclusive, essa campanha da Leia mesmo, né? uhum. A Leia, eu fico na frente aí fazendo uma campanha de abraço ao autor nacional, tentando divulgar o nosso autor aqui de Juiz de Fora, entendeu? Tentando participar de um monte de coisa. E a gente vê que a aceitação ao autor brasileiro é um negócio meio enrolado. A gente está sempre participando dessas feiras e você vê que você vende o seu livro lá a R$ 20, do lado de frente tem, sei lá, um outro lá estrangeiro por 10 por R$ 2. Uhum. E aí Né? fica. A gente, quando publica um livro, dependendo da editora, a gente tem, sei lá, se é autopublicação, muito menos exemplares, mas se é de tradicional, vamos dizer que varia de uns 3 mil exemplares a o nível do sucesso que o cara atinge, né? 30 mil livros, 100 mil livros, acho que não, mas lá eles já fazem de bandeja um monte, né? Então o cara já imprime de uma vez mais de 50, 100 mil livros. E aqui você tem que ir de 3 em 3 mil ou 10 em 10 mil, dependendo da editora. Então o preço acaba também sendo levemente mais caro quando não precisaria ser, né? Se existisse o consumo igual aos livros internacionais. E qualidade nós temos, né? E eu gosto de falar uma coisa que assim, qualquer produto nacional, cultural, livro, cinema, é automaticamente superior a qualquer internacional pelo simples fato dele falar da nossa cultura. Ele fala sobre nós. Então, se nós estamos lendo algo escrito por um brasileiro, algo nacional, ele automaticamente vai ser identificado como algo meu, né? Eu me identifico nessa literatura. Por que eu tenho que me identificar com algo estrangeiro? É legal assistir, eu gosto de assistir, até prefiro também assistir filmes estrangeiros do que nacionais, apesar de trabalhar com isso. Mas literatura não, eu consumo só literatura nacional praticamente. Mas é uma coisa a se pensar, né? Por que a gente não se reconhece na nossa cultura, mas a gente se reconhece na cultura dos outros? Porque foi sendo jogado, né? E a gente tem que mudar isso de alguma maneira para a gente dar espaço para os próximos que virão, já que para nós o espaço está difícil. É. Eu tenho lido muita literatura brasileira. Há muitos anos já que tenho procurado ler muita literatura brasileira e tenho escrito meus livros, assim, e ambientado praticamente meus livros, minhas histórias todas em Juiz de Fora. Eu acho Uhum. que de vez em quando eu saio daqui um pouquinho, mas eu faço alguma coisa diferente, mas eu acho que você mostra, né, inclusive a sua cidade, como as pessoas Sim, foram fazer dentro de São Paulo, dentro do Rio, né? O André Bianco fez, né, mostrando Porto exatamente. Alegre, mostrando, como é que chama? Guarulhos. Barulhos, né? E eu acho que a gente tem que botar isso para frente, né? E agora, você tem 10 livros publicados. Eu conheço 5.
Ué, o que é isso, velho? É que quando eu fiz a minha última bio, na verdade não fui eu quem fez, foi a autoria, né, minha agência, e eu falei para ela, olha, eu tenho 7 livros, né, solo. E ela falou, não, você tem 10 livros. Mas como 10 livros? Não, porque as antologias que você participou, eles também contam como um livro seu. O que você tem na Amazon também conta como um livro seu. Então eu vou colocar 10 porque é 10 livros que você tem. Ou seja, a gente faz uma propaganda sua melhor do que você mesmo, né? Ela sabe te vender, eu não sei me vender. Mas eu considero que eu tenha 7 livros, né? 7 livros que são O A Sombra da Lua, o primeiro, que saiu pela Rocco, o Condado Macabro, o segundo, que saiu pela Simonsen, daí que eu fui para Faro, daí eu tenho lá o Escravo de Capela, o Casa dos Pesadelos, Vozes do Joelma, e daí eu tenho um livro didático, que é o Criando Mundos, esse tá só na Amazon, e agora o Apocalipse Segundo Fausto, né? Que saiu pela Coerência. Então eu considero como 7. São 7 livros principais, mas no todo seriam 10, porque tem as antologias. Sim, eu amei o Escravo de Capela, indiquei para um monte de gente. Acho um livro fantástico, maravilhoso, Obrigado, muito bom. obrigado. E A Casa dos Pesadelos foi um negócio que, igual eu falei no início aqui, eu estava lendo o livro de dia. Eu estava com medo de aparecer alguma coisa de repente, assim, falei, nossa, cara, né? E o livro tem um final surpreendente. Eu indiquei a Casa dos Pesadelos para um monte de gente também, porque eu achei o livro fantástico, fantástico. Obrigado. Né? Eu considero A Casa dos Pesadelos um livro com um conteúdo muito importante para as escolas, para os jovens, porque ele toca num tema muito espinhoso, mas de uma maneira, apesar de ser terror, de uma maneira mais leve do que o tema sugere, né? Porque se você está lendo terror, você já está preparado para uma montanha-russa aí de emoções. Mas se você estivesse lendo um livro de drama sobre o tema que eu trato, que eu revelo só no final, talvez a pessoa não se sentisse à vontade para aquilo. E eu quis fazer assim, não, eu vou trazer a sensação do terror, mas sem trazer o desconforto desse tema até o final. Então, assim, no final eu trago o desconforto de uma maneira colossal, né? Eu acho que é por isso que as pessoas acham que o final dele é surpreendente, porque eu fui construindo uma sensação que, ao final disso, eu explico o porquê da sensação com uma informação que te faz desacreditar no todo. E acaba o livro, né? Em vez de eu continuar, não, eu acabei no clímax, eu acabei no momento chave do negócio. Então as pessoas ficam meio, ai meu Deus, o que aconteceu aqui? Não, eu preciso de mais. É a sensação que eu queria deixar. Né? Muito bom. Tem um monte de gente da Leia, né, assistindo nossa conversa aqui. Todo mundo aqui começando a ficar doido para ler os seus livros, né? Então, depois eu passo a lista para todo mundo aí. Mas, como é que foi escrever O Escravo de Capela? Olha, Escravo de Capela... Oi? Muita pesquisa, muita coisa. Como é que você fez para poder fazer uma coisa folclórica, nacional, de uma forma tão diferente? Né? Eu já tinha escrito antes A Sombra da Lua, que é muito parecido, é um livro de época também, igual Escravo de Capela, e em vez da escravatura, lá eu fui muito a fundo na questão da imigração italiana no interior paulistano, interior paulista, né? Não paulistano. Então eu estava já meio que calejado na arte de escrever um livro histórico. E como o meu tema sempre é terror, eu acabo colocando sempre elementos aterrorizantes, elementos de morte, elementos que me incomodam a um certo ponto, que eu não consigo escrever uma história que seja simplesmente dramática. Apesar do meu terror ser muito dramático, ele não recorre muito ao susto, né? Do tipo, de repente uma coisa que te assusta. Não, é um terror que se empodera de você e te deixa mal a um grau assim celular, né? Uma coisa realmente mais profunda que eu gosto de trabalhar. E no caso do Escravo de Capela, eu não queria escrever uma história sobre o folclore nacional, eu queria escrever uma história de vingança na pior época que o Brasil já teve, né? Quer dizer, hoje a gente está bem mal também, mas a gente teve a época da escravatura que foi assim, reconhecida como uma época de serviço, uma época de crueldade além da conta. E eu precisava fazer uma história
que transmitisse um pouco daquela dor da época, né, dos escravos, e através de uma história onde a procura por libertação, por liberdade dos escravos, fosse o tema principal ali. E daí eu comecei a pensar, mas como que eu vou escrever uma história dessa aliando isso ao meu terror, né, que eu gosto de trabalhar? Daí, do nada, veio a imagem de um homem negro com uma perna branca costurada na perna dele. Assim, foi uma imagem tétrica mesmo, que gerou a ideia do escravo de capela. Eu pensei, puxa, um rapaz preto sem perna, Saci, com uma perna costurada branca, que imagem grotesca. E daí eu criei a mentalidade do meu Saci ali, né? Do tipo, por que ele faria aquilo? Por que o Saci nunca tentou andar com uma muleta ou de alguma outra maneira? E como eu trabalho com terror, eu pensei, não, em vez de uma muleta ou algo que apoie, ele vai costurar a perna de alguém que matou ele no passado, sabe? Então eu fui criando a partir disso a história. Daí eu criei os personagens antagonistas, os protagonistas, o ambiente todo, para trazer essa ideia de que um escravo que foi torturado até a morte, que daí, em vez de ser um chapeuzinho todo alegre, né, ele usa um pano que para quem ainda não leu, tem uma cena de tortura que não é um spoiler, porque é a morte dele, né? Que o livro é sobre Saci, então o capataz da fazenda sufoca ele, meu gato está fazendo barulho aqui, sufoca ele com um saco de arroz, saco de pano, e o sangue que sai de todos os machucados da boca começa a atingir ele de vermelho. Então, em vez de ser um chapeuzinho vermelho, é um sudário de morte, né? Com todo vermelho de sangue, a mesma coisa a calça. Então, assim, eu gosto de trabalhar coisas gráficas por uma influência da minha formação de cinema, né? Mas a pesquisa foi exagerada. Eu demorei acho que uns 2 anos para escrever Escravo de Capela, porque eu escrevo também isso como roteiro. Então, depois que eu terminei o roteiro, teve toda uma pesquisa para escrever, eu fui para a literatura e a pesquisa teve que ser ainda maior, porque daí eu descrevi os ambientes, e no cinema a gente não precisa fazer isso, a gente é mais direto na narrativa audiovisual. Claro, mas é muito bom, né? Eu acho que eu até sugeri, nós temos uma professora aqui em Juiz de Fora, que ela se intitula sacióloga. Ela tem um estudo do folclore brasileiro do Saci, ela faz um caça ao Saci no parque do Museu do Copa aqui em Juiz de Fora, com crianças à noite, entendeu? E ela já produziu livros de criança, falando da história do Saci, tá? E eu sugeri que ela lesse esse livro também, né? Eu acho que ela já leu, inclusive. Entendeu? Mas eu gostei muito. Eu fiz um apanhado das lendas do Saci também, de todas as nacionalidades, né? Porque a gente tem a lenda que vem do lado indígena, a gente tem a lenda que vem de Portugal, a gente tem a lenda africana, a gente tem a lenda brasileira também, e eu falei, vou estudar todas um pouco e vou criar a minha, né? Então eu não peguei a do Monteiro Lobato, eu peguei o que ele pegou também das originais e repaginei. Por exemplo, uma coisa que as pessoas reconhecem na lenda do Saci é que para você prender um Saci, você tem que colocar ele dentro de um vidro, né, de uma garrafinha de vidro, e fazer um X numa rolha, né? Você faz um X. Eu pensei, comecei a tentar pensar, mas por quê? Como fazer isso ter sentido? Então, como o meu Saci é como se fosse um escravo que veio dos mortos, né? Uma coisa espiritual ali, sobrenatural, eu fiz um exorcismo, né? E daí ele tentou prender o Saci com uma garrafa de água benta onde tinha uma cruz cristã no negócio, sabe? Então, quem conhece as lendas do Saci vai identificar todas essas pistas que eu jogo que são repaginadas. Por exemplo, ele nasceu do bambu, né? O Saci nasceu de um broto de bambu. Então, no meu caso, a conjuração dele, como ele ressurgiu dos mortos, ele foi enterrado num bambuzal. Então, tem todo o folclore, toda a mitologia por trás está lá, mas de uma maneira diferente, né? Muito bem. Houve uma pergunta aqui a respeito de como você escreveu o Escravo de Capela. Se você pensou primeiro no roteiro, nos personagens ou no ambiente que você iria criar. Você falou que foi montando tudo junto, né? Eu geralmente penso sempre tudo como algo audiovisual. Eu nunca escrevi um livro que fosse diretamente para livro. Todos os meus livros eles existem como roteiro previamente.
Então, eu já escrevi pensando em levar para o cinema, mas a ideia da história em si veio através desse personagem, dessa figura do personagem preto com a perna branca costurada. Isso é uma cena pequena no filme, no livro, né, no caso, mas ela era tão icônica para mim que virou aquele card, não sei se você tem um card que é um desenho que é justo ele com a perna branca, costurada. Então é uma imagem que ficou Sim. muito forte para mim. E a partir disso que eu fui criando todo o entorno. Então eu falei, eu tenho esse escravo, eu preciso de personagens que sejam da fazenda, capela, personagens que sejam da senzala e criei todo o minha história ao redor disso. Né? Muito legal. Condado Macabro. Como é que nasceu? Condado Macabro é um longa-metragem que quem quiser assistir está na Amazon Prime, está no Now, no Look, em vários, mas para quem assina a Amazon Prime está de graça, né? O Condado Macabro ele surgiu na faculdade de cinema no meu primeiro ano, no segundo semestre de faculdade, um professor de, se eu não me lembro, História da Arte, sugeriu aos alunos fazer um trabalho. E na faculdade eu tinha uma meta de todo semestre ter, no mínimo, um curta de ficção e um documentário, para a gente ir se aprimorando. E eu montei uma equipe que também tinha esse pensamento, inclusive trabalho com eles até hoje. E sempre que tinha uma oportunidade, eu tentava afiar o trabalho da faculdade. Então eu falava, professor, eu posso fazer um curta disso, isso, aquilo? E daí foi meio que a proposta. Eu cheguei para o professor e falei, professor, você deu esse tema, a gente pode fazer um curta que brinque com essas coisas? Ele aceitou. E a gente fez um curta-metragem em 99, que se chama Condado Macabro. E a gente gostou tanto assim, de fazer, a gente se divertiu tanto, que o filme não é bom, a gente se divertiu tanto que a gente combinou que uns 10 anos depois a gente ia fazer uma continuação. Daí passou os 10 anos e a gente começou a conversar sobre isso. Eu e o outro diretor, o André. Só que foi passando, ninguém estava muito afim. Quando deu, acho que 13 anos, a gente decidiu, não, vamos fazer, vamos. Montei equipe, comecei a escrever o roteiro, já tinha falado com várias pessoas, só que durante o processo de escrita do que seria uma continuação daquele curta, eu pensei, pô, mas eu já subi todos os degraus que eu precisava como curta-metragista no cinema nacional. Né? Eu ganhei o principal festival, passei nos principais festivais do mundo. Por que eu vou fazer outro curta, sendo que eu não preciso, né? Não ia gerar nada para mim. Eu falei, não, eu vou escrever como longa. Eu comecei a escrever, desenvolver ele como longa, e daí eu mandei para a equipe e falei, olha, era um curta, a gente ia ficar uma semana numa locação, agora a gente vai ter que ficar um mês. Vocês topam ainda? E as pessoas, não sei, mas daí quando elas leram o roteiro, elas gostaram muito. E como hoje também a gente estava num momento difícil de captação de recursos, e a gente falou, é uma maneira de resistir, né? De fazer cinema sem patrocínio, vamos fazer na raça. Só que deu muito certo, né? A gente acabou fazendo um longa de terror sem orçamento nenhum, e a gente ganhou um prêmio do governo do estado, PROAC, de 290 mil, depois de ter filmado. Então a gente conseguiu usar todo esse recurso na finalização, para deixar ele direito, né? E acabou indo para o mundo, né? Ganhou vários prêmios aí de melhor filme, melhor roteiro, melhor ator para o Francisco Gaspar, que faz o palhaço. E hoje ele está em não sei nem quantos países por causa da Amazon Prime. A gente também vendeu ele como DVD, como VOD para outros países. Por exemplo, a China foi o primeiro que comprou. Depois foi a Inglaterra, o Reino Unido, a Alemanha. Daí, quando entrou na Amazon, meio que acabou as vendas, porque entra em vários países ao mesmo tempo, né? Que legal, muito legal. É muito bom também. Obrigado. Vamos falar do penúltimo, né? Que é o Vozes do Joelma? Voz do Joelma. Eu lembro do incidente do Joelma, eu era criança, né? Claro, todo mundo falava do incêndio, aquela coisa toda. E aí, o que levou a escrever o Joelma? O Joelma, ele acabou sendo uma segunda opção de tema, porque quando nós, da Faro, a gente se reuniu para fazer um trabalho conjunto, foi uma ideia do Rodrigo de Oliveira, né, que escreveu a Crônica dos Mortos, que ele falou, vamos apresentar para o Pedro Almeida um projeto de nós quatro, né, os de terror da Faro, que era eu, Bonilho, Barcelos e o Rodrigo. Agora tem o Thiago Toy, que ainda não lançou, mas vai lançar. E a ideia era que cada um escrevesse um livro inteiro sobre uma estação do ano. E eu propus isso para o Pedro topou, a gente começou a escrever cada um livro. Eu peguei o outono na época, eu comecei a escrever, só que eu falei para o Pedro, o livro que eu estou escrevendo
é um pouco autoral, ele é mais difícil, com uma linguagem diferenciada. Eu quero que você lance ele por último, porque eu acho que você não gostaria desse livro como solo. E dele, não, tudo bem, vou aceitar isso. Só que daí, no meio do processo, ele mesmo falou, olha, eu não quero mais um livro de cada um, eu quero que vocês quatro escrevam um único livro para a gente fazer um teste de como seriam as vendas, como seria a aceitação. E às vezes eu falei, pô, Pedro, mas eu já estou em mais de 50% do livro, eu tenho 80 páginas escritas, então eu vou terminar esse, depois eu retomo isso. E acontece que eu terminei o livro, apresentei para ele, ele negou, e é esse livro aqui, né? O Apocalipse do Fausto, que eu acho assim, o meu livro mais bem escrito e tal, que a gente vai falar durante depois, né, que é o último, que está saindo agora. Só que quando então, ele negou, eu entrei numa depressão, mas a gente tinha essa responsabilidade. Daí eu fiz uma reunião com todo mundo, né, para a gente retomar esse projeto, e a gente perguntou, mas o que a gente consegue fazer? Daí eu propus o Edifício Joelma, porque como eram 4 escritores, cada um tinha que escrever uma etapa independente, mas que ao mesmo tempo fosse interligada de algum modo, o Joelma era o ambiente perfeito, né, o cenário ideal, porque além do fogo, né, além dessa tragédia, ele já tinha um histórico de assombração. Né? Em 1948, existiu um crime, aconteceu um crime, um triplo assassinato seguido de suicídio lá, onde o próprio filho matou a mãe, as irmãs e enterrou as 3 dentro num poço no quintal de casa, uma coisa assim absurda. E esse local, depois de anos, ele foi vendido e se transformou no terreno do Edifício Joelma. Então a gente já tinha o crime do poço, que era não era uma lenda, era um acontecimento real, né, hediondo, que aconteceu em São Paulo, o fogo em si, que também foi um acontecimento terrível, e daí a gente tem a lenda das 13 almas, né, que são as almas que foram, os corpos carbonizados encontrados no elevador, que foram enterrados no cemitério lá. Então era uma história muito bacana, e o Bonini quis finalizar com uma história não real, porque ele falou, a gente precisa dar um ponto final a essa história, então eu vou criar uma história baseada em outro prédio de São Paulo, outra desgraça. E daí isso foi isso que ele fez. Mas foi caiu como uma luva, porque esse projeto a gente ainda não pode revelar, mas já deu um fruto aí gigantesco para nós, que vai ser uma mudança bem forte na nossa carreira, mais ainda nas dos outros do que na minha, porque eu já estou no cinema, né? Mas aqui é coisa grande, sabe? E a gente ainda não pode revelar porque a gente tem que esperar a distribuidora que está negociando com a gente falar primeiro. Claro. Eu falei com o Barcelos ontem, pela internet, falei que a gente ia falar dele hoje também, por causa do livro, né? Eu vou conversar com ele 18 de setembro também. Dia do meu aniversário. Ah, é? Muito bem, muito jóia. Tá certo. E o novo livro? O novo já comeu. Não, o Apocalipse segundo Fausto, ele foi chegando de mansinho e hoje ele já está no meu pedestal, assim, como os 3 melhores. Porque eu acho que os autores têm seus livros preferidos, né? Eu sempre coloco ou A Sombra da Lua e O Escravo de Capela, assim, em primeiro lugar, porque realmente eu gosto muito desses dois. Gosto também do Casa dos Pesadelos, só que o Casa dos Pesadelos é uma temática diferente, é uma narrativa diferente do que eu estou acostumado, porque eu gosto de época mesmo, né? Eu gosto de trabalhar esse terror clássico. E o Casa dos Pesadelos é mais moderno. Só que esse aqui também é moderno, né? O Apocalipse do Fausto se passa nos dias de hoje ou num futuro próximo, mas ele tem uma essência ali que é muito do que eu penso sobre religião, sobre crença, sobre muitas coisas, sobre hipocrisia, e eu acho que é um livro assim que vai incomodar muita gente, principalmente as pessoas mais religiosas, ele vai incomodar, mas também vai fazer as pessoas pensarem um pouco sobre o que está acontecendo, porque é como se fosse os dias de hoje também. Tem um tipo de não é uma pandemia, mas é um apocalipse, né? As pessoas começam a procurar soluções ridículas, absurdas para um problema real. Existe um problema que as pessoas não querem enfrentar da maneira certa, eles querem enfrentar da maneira fácil, e eles acabam se ferrando por causa disso. Mas é um livro que tem um monte de frescurinha, né? Que fizeram isso daqui para pôr na porta, né? Cadê? Deixa eu ver se dá para ler. Ai, não dá para ler. Bertoldo, estou lendo. Não, Bertoldo, né? E é um livro que eu quis que ele fosse parecido com a Bíblia, porque ele tem uma mensagem, né, bíblica aqui, sim. As pessoas que leem os meus textos até acham que eu
que eu tenho alguma formação em teologia, porque eu sempre abordo muito bem as questões bíblicas. Assim, eu sempre trago um contraponto à visão bíblica, ou um reforço à visão bíblica através de personagens. E nesse daqui é muito parecido e até além. E as pessoas, nossa, é um livro do mal. Ele é do mal, ele tem o diabo, ele tem a hipocrisia religiosa, só que o ensinamento acaba sendo muito semelhante ao bíblico, do que se você tivesse uma postura correta, quem sabe não cairia sobre você a desgraça, sabe? Ele tenta ir nessa vibe. Só que ele é do mal, né? É um livro do mal, né? Você abre e já tem o julgamento final do Memling esse na guarda da capa. E, assim, tem umas ilustrações, deixa eu mostrar aqui. A mais legal, eu acho essa aí mesmo, que virou um negócio de porta. Cadê? Deixa eu ver. Vai ficar aqui. Né? Então tem um capítulo que tem, e assim, todos os capítulos têm uma ilustração. Não vou mostrar as últimas porque vira um spoiler do que vai acontecer. Né? Então não posso mostrar a última. E ele é escrito também cadê? Ó, quer ver? Ele é escrito em versículos, então, igual a Bíblia. Então, eu tenho aqui os capítulos de Fausto, de 5 a 9, e os versículos aqui, como se fosse assim. Eu vou fazer uma menção ao livro, eu falo, não, procura no capítulo 7, versículo 36, sabe? Ele é todo pensado para ser uma experiência única de leitura, não é tipo um livro só. Ah, vou ler. Um livro, boa, gostei ou não, não importa. É assim, você pega o livro, você já sente o peso da carga dramática pelo visual dele, né? Por tê-lo nas mãos, que ele tem pinturas sacras também no miolo. Foi como eu falei, foi todo pensado para trazer uma sensação ao leitor, não só uma leitura, né? Tipo, o cara vai pegar isso aqui com um respeito máximo, né? Capa dura, ter cuidado, fitilho, versículo, todo fresco. É uma obra de arte. É uma obra de arte. Eu deixo esse daqui, por exemplo, eu peguei para mostrar, mas é um que fica na minha estante, eu nem vou ler, nem vou abrir, né? Esse daqui ele fica lá para ser intocado. Eu fui lá atrás do melhor, né, do que estava mais bem impresso e falei, esse é meu, e guardo lá. Não, ficou muito legal. Tô doido que o meu chegue, porque não chegou ainda não. Mas vamos ver. Entendeu? A Rosângela Rossi disse uma coisa aqui que falou o seguinte, que as pessoas fogem da sombra, negam a realidade, né? E ela é filoneurolinguística. Entendeu? E, né, também disseram o seguinte, fantástico ver um belo jovem tão consciente. Não sou jovem não, tenho 40 anos, 2 filhos. Ó. Entendeu? Obrigado. 2 filhos com que idade? Oi? Seus filhos têm que idade? Meu filho fez 8 semana passada e a minha filha faz 10 semana que vem. Muito legal. Entendeu? Mas esse livro é uma obra de arte, porque você fez todo trabalhado, isso é importante, detalhes, né? Olha essa lombada, que coisa maravilhosa. A gente costuma fazer um livro e pronto, né? De repente você bota a capinha nele e tá a história. Né? Isso aí é pensado, totalmente pensado. Você colocou imagem, você colocou lombada, você colocou capa dura, para fazer um negócio de alta performance. Muito legal. A coerência está me tratando bem. Pois é, muito bom. Muito legal. Sobre a sombra? Que as pessoas fogem da sombra? Se é membro da Leia, daqui de fora, ela é psicóloga. Eu acho um comentário super interessante, porque na psicologia, eu sou casado com uma psicóloga, né? A psicologia junguiana, né? O Jung, ele trata a nosso lado perverso como a sombra. E realmente as pessoas, elas tendem a fugir da sombra. E geralmente quando as pessoas fogem da sombra, elas são muito hipócritas com relação aos costumes e várias outras coisas, as verdades tristes que são muito vistas aos olhos dos outros. Eu não tenho medo dessa sombra. Eu, de fato, acredito que eu já tenha tocado a minha sombra, e como eu sei o que eu sou nesse lado negro, né, nesse lado sombrio, né, que a gente diz hoje, esse meu lado sombrio, eu consigo simplesmente tocá-la e acessá-la sempre que eu preciso para escrever essas coisas, porque eu não sou uma pessoa ruim, não me considero uma pessoa ruim. Só que eu sei o meu grau de maldade e eu assumo isso, sabe? Eu vejo várias pessoas que, sei lá, falam sobre relacionamento, sobre como ser feliz, mas
na solidão ali, ele sabe o que ele é de verdade. Na casa, na família, ele não é uma pessoa boa. E sabe, eu penso, poxa, eu escrevo coisas tão absurdas, né? E eu gosto de escrever sobre isso porque eu sinto como se eu estivesse, de fato, acessando um lado que eu nunca seria capaz de fazer, mas ele me liberta de uma maneira indescritível. Acho que você também, né, que escreve terror. A gente que escreve terror, a gente conseguiu acessar a nossa sombra de uma maneira saudável e se alimentar dela para criar arte, né, cultura de alguma maneira, em vez de ser um escroto, né? Sim, e a ideia é interessante porque teve uma fase na minha vida que eu tinha medo de terror. Entendeu? Eu não assistia filmes de terror, não lia terror. Quando eu estava no ensino médio, por exemplo, eu chegava em casa à noite, na quinta-feira, minha irmã estava assistindo filme de terror, pequena, criança, fazia eu assistir com ela, eu morria de medo, ela morria de rir. Né? Uhum. Depois eu comecei a mexer, a escrever terror e a ver outras coisas, eu comecei a trabalhar isso de forma diferente. Né? Uhum. Eu acho. Eu sinto que eu melhorei muito como ser humano quando eu comecei a escrever só terror, porque eu sempre gostei, sempre assisti muito, mas eu tinha medo. Eu tinha muito medo de dormir, até os 18 anos eu dormia com a luz acesa, por causa de medo das coisas que eu achava que via, achava que eu via, que até hoje eu tenho dúvida se eu via ou ouvi, porque de vez em quando acontece ainda. Só que como adulto a gente vai para o lado racional, né? Eu escuto um barulho que eu não identifico, enquanto criança eu me escondia no edredom. Hoje, como adulto, eu levanto e busco o que é. E 90% das vezes eu encontro o que é. Só que aqueles 10% que eu não encontro me aterrorizam de uma maneira terrível, né? Eu tenho muito paralisia do sono e enquanto eu estou na paralisia do sono, eu escuto e vejo coisas que eu não gostaria de ver. Eu tenho assim uma vez por semana no mínimo e é terrível, é terrível. Então eu ainda tenho muito medo do escuro quando eu estou travado, porque a paralisia do sono te deixa imóvel, né? Você não consegue enfrentar. Então, se eu estou vendo algo que eu posso levantar e procurar o que é, tudo bem. Mas se eu estou vendo algo e algo fala o meu nome, algo fala frases muito compreensíveis, algo tem uma forma e eu não consigo levantar, eu só consigo gritar, sabe? E assusto todo mundo aqui em casa, isso me estremece um pouco. Mas eu perdi muito mais o medo hoje do que quando eu era moleque, porque eu comecei a escrever, e eu acabei me tornando, assim, me considero, né, um porta-voz dessas trevas que habitam no meu quarto, sabe? No meu quarto existe um universo paralelo ali, de medo meu, que eu preciso enfrentar. E quando eu comecei a escrever o que eu passo durante a noite, essas criaturas começaram a me incomodar menos. Eu não sei se é porque eu só me acostumei ou porque elas falaram, não, ele cumpriu o seu propósito, né? Está cumprindo o seu Claro. propósito. Essa figura aqui, inclusive, é de uma dessas situações, sabe? Que eu vi, aconteceu comigo, e eu morro de medo até hoje quando eu lembro disso. Né? Eu tive paralisia de sono uma vez só. Horrível. Depois eu nunca mais tive. É horroroso, horroroso, mas para quem sabe trabalhar a paralisia do sono, ela é libertadora. Tive uma época que eu fazia muito exercício, porque minha mãe trabalha muito com espiritismo, apesar de a gente ter formação católica, então minha casa sempre foi recheada de coisas estranhas, né? Elas faziam rituais aqui quando eu era pequeno. Aqui não, na minha casa em Florianópolis. E eu via muito fantasma na casa em Florianópolis, mas muito, assim, era absurdo. E eu acho que por causa talvez disso. Só que eu fui começando a tentar, né, entrar nesse meio e durante a paralisia, na época que eu estudava mais sobre isso, eu conseguia ter uma projeção além da paralisia que era maravilhosa, sabe? Tipo, eu conseguia controlar os meus sonhos, conseguia fazer o que a gente chama de projeção astral com facilidade. Só que a paralisia do sono, ela é dolorida para mim. Ela realmente dói minhas costas, dói muitas partes do meu corpo. Então eu prefiro evitar. Mas se eu tivesse a calma de esperar que as pessoas das sombras falassem e fossem embora, talvez eu conseguisse ir além. Mas é muito aterrorizante, porque quanto mais você fica parado esperando, elas chegam mais perto. Então, quem tem paralisia do sono sabe o que eu estou falando, sabe? Não é uma coisa tão simples assim. Eu até relatei, participei de uma antologia, né, de paralisia somni, com a Morgana. Escrevi o prefácio. Pois é, foi ótimo aqui. Que é o editor do Condado Macabro, entrou aí, mandou um oi, o Rodrigo Simonsen. Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Tranquilo. Mas então, assim, eu escrevi aquele conto ali, mas assim,
lembrando alguma coisa do que aconteceu comigo, mas não foi real aquele conto, né? Mas é muito doido isso. Eu lembro que eu não conseguia mexer e estava acontecendo um monte de coisa ao redor e doideira. Muito, muito doido. Outra coisa que eu gosto muito de ler é as coisas que você bota no Facebook. As piadinhas? É aquelas doideiras do dia ali, sabe? Eu morro de rir, eu acho muito legal. Você bota umas coisas assim, bem profundas e bota um tom mais cômico pra gente se divertir lendo e ao mesmo tempo você tá falando coisas sérias. Eu tenho um passado muito que eu considero não muito triste, porque assim, eu não era uma criança triste, mas hoje em dia, se a gente considerar que o bullying sempre existiu, mas tinha outro nome, né? Eu era a criança que sofria bullying, porque eu era bem gordo mesmo, né? Com 16 anos eu cheguei a pesar 120 quilos. E eu fui gordinho desde a infância. Então, ser uma criança nos anos 80 já era difícil. Se você era uma criança nos anos 80, gorda, ou com óculos, sabe? Não tinha como você não ser zoado. Eu era zoado porque eu era gordo e eu zoava o cara que tinha óculos, sabe? Era um ciclo, né, de retroalimentação, assim, de ofensas que era o modus operandi dos anos 80, né? Só que isso me fez muito mal, como com certeza eu tenho a consciência de que eu fiz mal a muitas pessoas. Então, eu não me coloco como vítima, porém, eu sim fui afetado por isso, né? Eu tenho uma autoestima muito baixa na questão visual, assim, falo, não, sempre tô horroroso, sempre tô feio. Por quê? Porque era o que me diziam. E não tem como eu quebrar isso. Então eu revelo muito essas coisas no Facebook, né? De como era ser gordo, mas de uma maneira engraçada, ou quando acontece alguma coisa da minha vida que eu acho assim, trágica, eu tento jogar como uma pitada de humor, porque foi o jeito que eu sempre sobrevivi, né? Assim, as pessoas vinham, me ofendiam e eu fazia uma piada em troca, né? Então o sarcasmo foi sendo criado a partir dessas ofensas. E hoje eu agradeço, porque, pô, poderia ser uma pessoa tão ruim, tão pior se eu fosse o bonitinho da escola, sabe? Sim. E as meninas da lei aqui estão dizendo o seguinte, que, né, era feio, era feio, sofria bullying, e hoje é tão lindo, tão bonito, olha lá. Entendeu? É mentira, não acredito. A Rosângela está doida para ler seus livros também. Vou indicar onde ela consegue. Rosângela é psicóloga, foi uma aula de neurolinguística, né? E tá adorando a conversa nossa aqui, entendeu? Inclusive as paralisias do sono, que a Denise também já teve. A Denise também é escritora da Leia, já teve paralisia do sono algumas vezes, né? Mas planos agora. Planos? Pro futuro. Comprar uma casa no campo? Não, mentira. Até porque, por enquanto, eu já tenho uma casa no campo, né? Porque eu filmei o Condado Macabro numa casa de uma fazenda da família. Por isso que eu consegui filmar, né? Porque a família tinha uma fazenda, eu falei, vou filmar na fazenda da família, não vou gastar nada. Claro. Eu acho que todo mundo que trabalha com cultura, de algum modo, está sempre criando algo, né? Nunca não existe uma ideia sendo trabalhada, nunca. E eu tive a sorte, né, de conseguir trabalhar só com cultura, porque a maioria dos escritores, amigos meus, ou que eu conheço, tem uma outra profissão, né? Tem uma profissão totalmente diferente do mundo da escrita. Eu consegui chegar, felizmente, né, num patamar de que eu posso me dedicar 100% a isso, porque eu trabalho ou com cinema ou com literatura. Cinema, as cifras são muito maiores. Então, assim, se eu escrevo um roteiro, eu já ganho, sei lá, 3 vezes, 5, 10 vezes mais do que num livro. Porém, é o mesmo trabalho, né? A escrita é a minha matéria-prima. Então, eu consigo focar sempre nisso. Então, assim, atualmente, o que está acontecendo? Estou finalizando esse longa-metragem, que se chama As Almas que Dançam no Escuro, que eu filmei em dezembro, novembro do ano passado, deve ficar pronto em outubro, mas penso em segurar para o ano que vem por causa da pandemia, que, né, não tem festival de cinema acontecendo presencial, só online, não tem salas de cinema. Eu quero que ele estreie no cinema, porque eu fiz cinema, eu ainda sou meio arcaico para essas questões de streaming. Eu gosto de streaming, Netflix é o máximo, Amazon é o máximo, mas estreie no cinema, depois vai para esses locais, sabe? Eu não quero ir direto para o streaming, porque você deve se lembrar da época dos filmes que iam direto para VHS, para locadora.
você não respeitava Sim. esses filmes, né? Você falava, meu, se não passou no cinema, não é filme bom. Então eu tenho um pouco isso, né? Eu sei que não é verdade, mas eu tenho isso. Então, é estrear no final do ano ou no início do ano que vem nos cinemas o Almas que Dançam no Escuro. Em outubro, novembro, eu devo entregar a versão para livro para a Faro Editorial, que vai ser deles, a não ser que eles neguem, mas a princípio é um pedido já deles. E já tenho reuniões com produtoras grandes sobre o Apocalipse Segundo Fausto para cinema, também é uma coisa que está acontecendo. Então, eu tenho. O legal é que hoje eu consigo escolher o que eu acho que pode ser mais legal para mim. Eu já recebi uma proposta de fazer outro longa no mesmo esquema desse Almas, só que eu estou podendo considerar negar, né? No Almas eu não podia ainda. Eu falei, não, eu preciso fazer isso, senão como é que eu vou fazer um filme, outro filme, né? Seria o meu terceiro longa esse. Eles estavam oferecendo dinheiro, mas era um dinheiro muito baixo para o filme que eu queria fazer. Só que quando você ama a coisa que você faz, você se doa de uma maneira sobre-humana, né? Foi o que toda a equipe fez. É um filme que parece que vai ser 4 milhões, mas é menos de um, sabe? Então, só que eu não quero mais trabalhar desse jeito, porque eu sei que eu boto a equipe numa situação de estresse muito grande, né? Todo mundo tem que trabalhar o dobro, o triplo, e não quero ser assim para sempre. Então eu estou negociando, né? Ou eles me dão mais, ou eu não faço, porque eu prefiro investir nas minhas histórias que eu já quero adaptar há um tempo para realizar. Mas eu já tenho, assim, história de... Esse livro, né, que eu vou entregar para a Faro em outubro, já tenho a próxima do ano que vem também. O do ano que vem é o que eu estou querendo mais escrever, que é uma ideia que eu tive durante a Flip do ano retrasado. Vendi o pitch para o Pedro Almeida e ele falou, quero esse livro para agora. Só que entrou esse filme para eu fazer, entrou o Fausto para lançar, entrou esse outro para eu... Como entrou o filme, daí agora eu adapto. Tudo foi atrasando, mas eu espero que no ano que vem eu consiga, em um ano pelo menos, escrever o próximo livro, que vai ser o meu novo xodó, pela ideia que eu tive, é o meu novo xodó. Isso é importante, isso é importante. Você dá aula de roteiro. Dou aula de Eu roteiro. escrevi algumas peças de teatro. Há muito Legal. tempo atrás, escrevi uma esse ano, no início da pandemia, escrevi uma peça, inclusive misturando a comédia dell'arte com o vampiro. Tá? Botei o vampiro e o arlequim. E, de repente, assim, o roteiro ele foge muito da peça de teatro. Foge Fala para bastante. o pessoal que está aqui. Porque se você analisar uma peça de teatro, você pode ler Macário, que é uma peça de teatro, né? Já escrito num formato de peça de teatro, né? As introduções, a entrada do ator, a fala, e para mim é o melhor livro de todos os tempos, Macário. Quem me acompanha sabe que eu falo isso em todas as lives que eu posso. Só que no cinema não. No cinema ele não pode ser literário em nenhum momento, né? Você nunca pode usar nenhum tipo de metáfora, você nunca pode ser explicativo demais, porque é um trabalho em conjunto, né? O roteiro é um guia de filmagem. Ele não é uma leitura agradável, então ele tem várias nomenclaturas próprias, né? Você tem um cabeçalho que a cada ambiente que você entra, ou a cada mudança de tempo que você chega, você precisa fazer um cabeçalho específico sobre se é interna, se é externa, se é noite, se é dia, o nome do local. E daí depois você descreve só as ações do seu personagem no presente, não pode ser em outro tempo verbal, a gente não tem essa escolha, porque você está mostrando algo que vai ser filmado, então o personagem está andando, não é o personagem andou. Não é o personagem sentou na cadeira, é o personagem senta na cadeira. Então, assim, e tem que ser direto, porque não adianta, imagina num roteiro audiovisual, você chegar e falar o sol desceu as montanhas como um olho de tigre se fechando. E você pensa, você começa a visualizar isso e no cinema não, né? No cinema é só o sol se põe. Fim, porque é a imagem que vai mostrar aquilo, né? Não tem nada de tigre, não tem nada dessas bobagens que a gente adora na literatura. Então, o cinema é muito específico e acaba sendo o foco principal nos diálogos, né? O diálogo tem que ser muito bem feito, porque como você só consegue mostrar informação através da imagem e do áudio, tudo que você não conseguir mostrar filmando em silêncio, você tem que pôr na fala de um personagem. Então é diferente, né? Porque no livro a gente entra no personagem, no pensamento dele. E no teatro é parecido com o cinema nessa questão, mas não existe essas divisões de cena, porque essas divisões de cena
elas são feitas para cronograma de produção, né? Para orçamento, para o produtor pegar um roteiro e falar, pá, eu tenho 100 cenas. Ah, tantas cenas são externas, então as externas são luz natural, tantas são internas, eu vou precisar de tais luzes, é tudo meio planejado, né? Então a gente Entendi. precisa saber fazer tudo isso. Entendi. Uma coisa que eu vivo dizendo aqui é o seguinte: você pega o seu livro para escrever, você senta no computador e escreve. Né? Você cria o seu personagem, você manda nele e acabou. O cara que escreve uma novela, principalmente uma novela que vai para o ar e que o cara continua escrevendo, ele vai ter influência na escrita do ator e da resposta do público. Então ele pode mudar isso de acordo com a resposta do público. Nós já vimos personagens pequenininhos que cresceram um absurdo durante uma telenovela. No cinema não tem isso. Tem. Não, assim, não tem essa influência de mudar a história conforme o público, porque é um produto único, né? Um produto envelopado que está pronto para ser consumido. Porém, durante o processo, algumas coisas podem mudar. O roteirista, se você, como diretor, não é roteirista, você pode identificar forças em alguns personagens e pedir para o roteirista fazer algumas alterações, mas assim, nada que mude o todo, né? Geralmente você compra um roteiro ou uma adaptação já sabendo o final, mas você pode sim ter leves mudanças. E existe muita interferência do ator, que eu considero como algo extremamente positivo. Eu sou muito chato, sou muito detalhista, talvez por ser virginiano. Eu não gosto que os atores mexam no meu diálogo muito, né? Tipo, se ele vai para outro lado, eu já corto. Eu falo, não, peraí, você tem que usar essas palavras. Por quê? Porque essas palavras têm mais sentido na minha escrita. Porém, se o sentido se mantém idêntico e a interpretação do cara está mais natural, porque na boca daquele ator sai mais natural de determinada forma, não tem por que a gente evitar. Né? Se o ator falou de forma magistral assim, o sentido é o mesmo, funcionou. Agora, se ele começa a falhar, falar as palavras que você escreveu de uma maneira ruim, você tem que conversar com ele e falar, ó, vamos fazer outra coisa, vamos reescrever esse trecho, nós dois, e isso é um diálogo, sabe? E isso é lindo. Eu acho que a parte mais legal de ser diretor e roteirista é que eu consigo, assim, eu acesso uma felicidade indescritível, assim, eu não sei como explicar para vocês o que é ver uma coisa que eu botei no papel, ir para a boca de outra pessoa e para a lente de uma câmera, sabe? E eu fazendo todo esse processo. Quando eu vejo que um ator, um elenco inteiro está falando coisas que eu escrevi com uma emoção acima do esperado, eu fico assim, radiante, né? Eu penso, nossa, todo mundo devia passar por isso em algum momento da sua vida, sabe? Deve ser Como legal. ver as pessoas se dedicarem a algo que você escreveu, assim, que você pensa, puxa, será que tá bom? Será que não tá? E de repente você pega um puta ator reconhecido, te elogiando, adorando o seu trabalho, dando o melhor dele para o seu trabalho, e você fala, meu, o que aconteceu, né? Como eu cheguei aqui? Quando alguém fala de um personagem nosso, já é um negócio interessante. Quando alguém fala de um livro da gente, já é uma coisa bem interessante. Imagina um ator, né? De repente tá lá o personagem que você criou, fazendo do jeito que você criou. Né? Eu lembro bem, no Condado Macabro, teve um dia que foi muito especial, porque assim, a gente já tinha filmado 2 diárias, estava péssimo o filme. Assim, a equipe não tinha se integrado ainda, então a gente estava com a sensação de que ia dar tudo errado. E daí, no terceiro dia, a gente fez uma cena que também estava sendo toda errada, só que o personagem principal, né, o cangaço, do Francisco Gaspar, a gente trabalhou em conjunto para criar a máscara do palhaço. Então a gente estava errando muito. Daí quando ele chegou e falou, essa aqui, e a gente viu a máscara do cangaço, falou, nossa, é isso. Daí a gente começou a ensaiar com a máscara e tal, só que quando fomos filmar, não estava legal. Não estava legal, eu pensei, o filme não vai dar certo, o filme não vai dar certo. Daí eu cheguei para ele, chamei ele, né, de lado, a gente começou a conversar, e eu acho que essa segurança que eu passei para ele criar o que ele queria, sem se focar no meu diálogo, mas assim, respeite a essência, mas fale do seu jeito. A gente criou esse personagem assim, você não precisa mais respeitar todas essas normas. Foi uma coisa mágica, assim, de fato ele criou ali, sabe, era uma cena de tentativa de estupro, era uma das mais tensas dele, era a primeira que ele teve que fazer. Quando ele fez a cena, a equipe se abraçou, falou, nossa, o filme vai dar certo, a gente viu o sol nascer, sabe? Ele falou, não vamos nem dormir, porque estava todo mundo tão empolgado, que a gente foi bem ver o sol nascer, sabe? E dali para frente a gente soube que o filme ia dar certo. Sabe? Muito legal isso, muito legal. A gente está com o nosso tempo começando a acabar.
né? A live termina com 1 hora. Nós Uhum. temos 54 minutos e 30 segundos. Né? É, já? Tem um monte de gente aqui da Liga te vendo, né? Alguns apaixonados por você, mas tem gente querendo estudar com você aí, ó. A Rosângela falou que quer ser sua aluna de roteiro. Depois você explica como faz isso. Mas, Assim, eu dou aula na LabPub, que é uma aula EAD, né? Então, eu tenho um curso no LabPub, que é Fundamentos de Roteiro e Narrativa, que eu ensino não só roteiro audiovisual, como direção audiovisual e escrita criativa, né? É um curso completo. Então, lá tem. E às vezes eu dou aula no SESC. A quem me chama eu vou, né? Eu adoro falar, como vocês estão percebendo. Mas é que daí eu deixei pelo menos gravado uma aula lá, em que as pessoas escrevem contos, daí escrevem um roteiro, daí eu analiso. sim. Para a gente começar a ter nossos fins aí. Conselhos para escritores novos. O povo sempre aconselha não desistir, né? Só que é tão difícil, mas é o conselho básico de você nunca se desanimar com os não, que a gente recebe bastante. E sempre ficar criando. Eu acho, assim, as pessoas elas têm essa tendência a ter uma ideia genial e achar que, por ter a ideia genial, o mundo os pertence. E, assim, ter a ideia é uma coisa que todo mundo tem, sabe? Realmente o difícil é você sentar e conseguir fazer uma ideia que é uma microexistência se tornar um livro de 200 páginas, sabe? Porque quando você tem essa ideia, parece tudo pronto e lindo. Eu sou um gênio, eu tive essa ideia, daí você vai escrever, e aí, quem é o personagem? Qual é o ambiente? Qual é isso? Então, é treinar esse tipo de esforço, né? E muita gente desiste da escrita justamente porque não sabe qual é a dificuldade do processo. Acho que a ideia é o principal. A ideia é a menor parte, sabe? A ideia, como eu falei, todo mundo tem. Então, quer uma ideia para escrever? Pense no seu final. Tendo o seu final, você vai saber para onde ir. Daí você cria tudo sabendo para onde você precisa ir. Se você não tem um final, você não tem uma mensagem, né? Porque a mensagem de um livro geralmente é o clímax. Né? Então, assim, eu quero falar sobre isso. Cria uma história que represente isso, que termine ali ou próximo dali, e daí vai criando seus personagens necessários, suas cenas para chegar até lá. Você tem método de escrita? Escreve toda Método? hora, certinho? Não, eu acho bem besteira, viu? Eu vejo que várias pessoas falaram, nossa, escrevi 2.000 palavras hoje, escrevi 4.000 palavras hoje. Eu não tenho ideia de quantas palavras eu escrevo por dia. Às vezes eu escrevo um único parágrafo, às vezes um único diálogo, às vezes 2, 3 páginas. Nunca contei e eu gosto muito de me sentir realizado com o que foi escrito. Então, eu não falo assim, vou escrever 2.000 palavras. Ai, que lixo, que lixo, que lixo, que lixo. Sabe, não adianta nada você ter 2.000 palavras de lixo, né? Eu prefiro ter um parágrafo genial do que 5 páginas de lixo, que daí depois eu vou ler e falar que lixo, eu tenho que apagar e reescrever isso, não gostei. Então eu reviso muito o que eu escrevo. Por exemplo, hoje eu escrevi, tô aqui olhando, eu escrevi, eu acho que 2 páginas, e não tô triste, acho que eu escrevi bem, sabe? Eu falei, pô, tá legal, então 2 páginas, que não deve dar nem 500 palavras, sei lá, 800, eu tô feliz com esse ritmo, sabe? Então não me imponho a nada. Para mim, escrever tem que ser algo que saia de verdade, nunca como obrigação. E ótimo isso também. Eu também não tenho método, eu não sei fazer isso. Não sei se todo dia escrever de 7 às 8. 7 às 8 eu não vou ter ideia naquela hora. Vou ter ideia de madrugada, vou ter ideia depois do almoço, no ônibus, sei lá que hora, aí eu escrevo. Né? Porém, eu escrevo das 8 às 5. Isso eu tenho que fazer, porque senão eu não faço outras coisas, né? Mas assim, eu sento e penso, preciso escrever, mas não boto uma meta, mas como é o meu trabalho principal, eu encaro como horário comercial, né? Senão... Tá certo. 1 minuto e meio. Alguma coisa que você queira falar pra gente encerrar? Só agradecer a todo mundo, obrigado pelos elogios, me sigam. Eu quero chegar em 10 mil seguidores para criar aquele arraste, né? Porque eu tenho tanto trabalho para mostrar e eu gostaria desse arraste. Então a gente... E quem tiver a oportunidade de ler Apocalipse Segundo Fausto, não sugiro que seja o primeiro livro que as pessoas leiam, tá? Porque é um livro mais difícil, realmente mais pesado, mas é um orgulho pessoal ter esse livro pronto. E é isso. Boa sorte a todo mundo. Obrigado por terem assistido. E por me chamarem de bonito também. Eu quero agradecer muito a sua presença. Foi muito bom demais. Né? Conversaremos futuramente mais outras vezes em outras feiras, outros encontros. Né? Mas muito obrigado. Foi muito bom. Temos aí
30 segundos para despedir. O pessoal gostou muito, foi muito legal. Todo mundo da Leia participando, vendo, pessoal de fora. Quem quiser, siga o nosso Instagram, nossa fanpage. Muito obrigado, Marcos, foi muito legal. Obrigado você. Precisando, só chamar, estamos aí. Vai ficar gravado no Instagram da Leia e no meu YouTube. Tá bom. Vou Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Tchau.